Você vai pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus. Você vai lá para o capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus. Aleluia. Capítulo 12, quem achou, diga amém. Nós vamos estar ministrando uma palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, e é uma palavra que vai falar muito forte à igreja do Senhor. Quem aqui é a igreja do Senhor, diga amém. Quem aqui é a igreja do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Meu irmão Antônio, presbítero Antônio, se quiser vir para cá, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se alguém está procurando ainda. Todos já acharam? Todos já acharam? Deixa eu ver. Mateus capítulo 12. Então faremos a leitura a partir do versículo 43, que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória e majestade, a tua palavra agora será ministrada. Fala, Senhor, ao coração do teu povo. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja. Que não seja, Senhor, o homem, mas que o teu Espírito fale pela boca do homem, de modo que todos nós sejamos edificados e fortalecidos com o poder da tua palavra. Assim, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte isso. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, eu quero que você, através da ministração de hoje, seja grandemente abençoado, edificado, fortalecido, pois é isto que a palavra de Deus traz à vida de um homem. E eu quero que tudo isto venha descer sobre a tua vida, fortalecimento, edificação. Eu quero que a unção de Deus venha encher o teu coração, que você seja alimentado pela palavra do Senhor. Eu quero estar ministrando dentro desse texto, que por sinal é um texto bem conhecido. Eu quero dizer inicialmente para os meus irmãos, como introdução desta mensagem, vemos hoje muitas pessoas lutando para alcançar a libertação, pessoas que lutam com todas as forças para se libertar de uma ação maligna. É o vício, é uma bruxaria que foi feita contra a vida da pessoa, é uma doença maligna, é uma maldição hereditária que está sobre a vida da pessoa. Eu vejo muitas pessoas que hoje estão lutando, mas com todas as suas forças, para se libertar, se livrar de uma opressão maligna, de uma ação direta do adversário. Mas é necessário que eu fale hoje para todos os meus irmãos. É importante lutar para ser libertado de um mal, sim. É importante lutar com todas as suas forças
para ser livre, para se libertar de uma malignidade, sim. Mas mais importante do que isso é manter-se livre do maligno. Porque hoje o que vemos são pessoas que lutam e o Senhor honra a sua fé e ela é libertada de uma ação demoníaca. Ela que antes estava num vício, abandonou o vício porque o Senhor quebrou os laços que estavam sobre ela. Ela que antes era vítima de uma obra de feitiçaria, o Senhor a libertou por conta da sua perseverança, da sua fé, e ela já não está mais dentro de uma obra de feitiçaria. No entanto, ela não se liga, ela não está atenta a uma coisa, ela tem que se manter livre, porque do que vai adiantar eu ser liberto hoje e depois de um dia, 2 dias, uma semana ou um mês, o mal ele volta e se instala novamente na minha vida. E é isto que esse texto nos fala. Esse texto aqui nos revela isto, que o espírito mau, quando ele sai, quando ele é expulso de uma pessoa, de uma vida, ele vai passear por aí, mas de vez em quando ele vem, volta lá para dar uma olhadinha, e se ele ver a casa desocupada, ele torna a entrar. E diz a palavra que o último estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Ou seja, se antes ela tinha um vício, agora ela terá mais vícios. Se antes ela era oprimida, agora ela será mais oprimida ainda. Sabe por quê? Porque a palavra diz que um espírito mau ele volta e leva consigo 7 piores do que ele. Então entenda uma coisa: quando a pessoa ela é liberta, ela tem que se encher para que ela permaneça liberta. Mas se encher de quê? De uma doutrina? Se encher de quê? De uma religiosidade? Se encher de quê? Se encher do Espírito Santo. Nós somos uma casa. Esta casa não pode estar desocupada. Essa casa não pode estar vazia. O que vai nos manter livre da opressão do inimigo, o que vai nos manter livre da influência maligna, o que vai garantir a nossa libertação contínua é estarmos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa que só se preocupa em se libertar, mas não se preocupa em se encher do Espírito Santo, essa pessoa logo volta a estar cheia, repleta de males na sua vida, lhe dominando, lhe pisando, lhe maltratando. Ei, é necessário que a igreja entenda esse mistério. Eu não posso apenas querer me libertar. Já vi tanto isso. A pessoa chega na igreja: pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, estou sendo vítima de uma obra de feitiçaria. Pastor, eu me sinto mal, tem hora que eu caio. Pastor, eu sei que há um mal que está agindo na minha vida e isso é por conta de uma obra de feitiçaria. O que fazer, pastor? Pastor, me ajude. Aí nós lutamos pela pessoa, orando, jejuando. Ela está presente nos cultos, vendo a palavra, buscando, adorando, orando também, jejuando. Sabe, com pouco ela é libertada, porque o demônio não suporta. Quando a pessoa está na presença do Senhor, jejuando, orando, o demônio não resiste, não suporta. Ele tem que sair, ele bate em retirada. E aí a pessoa vê que o demônio foi embora. Agora ela está tendo paz, ela não está sendo mais oprimida. Agora ela está tendo paz, porque o trabalho que estava feito contra a sua vida foi desfeito, foi quebrado. Agora ela percebe que o mal já não está mais na sua vida. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai embora. A pessoa vira as costas para Deus. A pessoa sai da igreja. A pessoa simplesmente vai embora. Ela pensa que o inimigo não está ali cirandando. Ela pensa que o inimigo não está ali lhe observando. Ela pensa que o inimigo não está ali doidinho para voltar para o seu corpo. Ela vai embora. Ela se afasta dos caminhos do Senhor. Ela simplesmente acha que está resolvido. Não, eu já fui livre, já fui libertada, eu vou embora. E quando ela vai embora, o mal entra e leva 7 piores consigo. Porque vê a casa vazia, limpinha.
vê a casa vazia, limpinha. Essa casa não foi feita para estar vazia. Essa casa não foi feita para estar vazia. O projeto de Deus, o projeto do Senhor, não era para que essa casa fosse estar vazia. Não. O projeto de Deus é que essa casa aqui estivesse sempre ocupada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Esse é o projeto de Deus. Você foi feito, você foi criado para ser o portador do Espírito Santo, para ser casa do Espírito Santo, para ser morada do Espírito Santo. E uma vez o homem estando cheio do Espírito Santo, não há demônio, não há espírito mau que possa entrar naquela vida. O Espírito Santo estando na vida de um homem, o Espírito Santo estando habitando o corpo de uma pessoa, não há demônio que possa entrar. Ele pode ficar em volta, ele pode ficar ao derredor, mas ele não entra, porque o Espírito Santo está ocupando aquele espaço. Mas aí está varrido, limpinho, desocupado, vazio. É tudo que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer. É tudo que ele quer. Veja, versículo 4. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Entenda uma coisa: você tem que estar cheio todo dia. O Espírito Santo tem que habitar em ti todo dia. Você não pode estar vazio. Eu te trago à memória o que aconteceu ao rei Saul. Quando o Espírito Santo saiu dele, ele começou a ser atormentado. Enquanto o Espírito Santo estava nele, ele era cheio de autoridade, profetizava junto com os profetas. Ele era cheio de unção, de valentia, porque era Deus dentro dele através do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo sai dele, quando o Espírito Santo se retira dele, ele passa a ser atormentado por espíritos maus. Ei, eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo estando dentro do homem, não há tormento. Quando o Espírito Santo está na vida de um homem, não há perturbação, não, porque demônio nenhum pode adentrar. Mas a pessoa estando vazia, o espírito mau ele entra. É impossível ele não entrar, ele entra. A religião não vai impedir, sabe, as coisas que o homem ele pode obter para tentar se proteger, não vai impedir. O espírito mau ele entra se o homem estiver vazio. Ele pode estar onde estiver, ele pode estar da maneira que estiver, mas não tem o Espírito Santo, está vazio. O espírito mau o torna a entrar na sua vida e faz com que a sua vida passe a ser uma vida pior do que a que era anteriormente falando. Então nós temos que entender somente isso. Eu não posso estar vazio, eu tenho que buscar o Espírito Santo, me encher dele, eu tenho que ser habitado pelo Espírito Santo. Se eu quero permanecer livre da influência maligna, se eu quero permanecer livre das forças espirituais da maldade, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Não despreze. A igreja nesses dias em que vivemos está desprezando o Espírito Santo, está desprezando a comunhão com o Espírito Santo, está desprezando. Isso é um perigo, mas um perigo realmente grande. Eu não tenho que desprezar, eu tenho que buscar, me aproximar, criar uma intimidade, dialogar. Eu tenho que adorar, eu tenho que fazer tudo para ser
cheio do Espírito Santo. Porque se eu não fizer, eu vou estar vulnerável. Eu vou estar vulnerável. Porque a casa estará vazia. Esta casa que somos nós, que é o nosso corpo, estará vazia. E é um grande perigo. Porque o inimigo está procurando, ele só está procurando isso, uma casa vazia para entrar. É o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. É o que o próprio Senhor Jesus está dizendo por meio desta palavra. Pastor, e aí eu vou fazer o quê? Simplesmente isto, buscar o Espírito Santo, encher-se com o Espírito Santo. Aqui no Evangelho de Lucas, eu li recentemente essa palavra e torno a ler agora. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9, o Senhor Jesus, ele diz que se nós, eu, você, qualquer que seja a pessoa, se nós pedirmos o Espírito Santo, nós iremos receber. Se nós buscarmos o Espírito Santo, nós iremos achar. O Senhor Jesus, ele diz que o Pai Celestial, ele quer nos dar, ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele quer que a igreja faça isto, busca, peça, se empenhe em buscar o Espírito Santo, porque desta forma receberá e será cheia, e assim o inimigo não terá como entrar ou dominar a vida da pessoa. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, acompanhe na sua Bíblia, Jesus fala: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pastor, isso aqui está falando do Espírito Santo? Sim, sim, é literalmente sobre o Espírito Santo. Esse pedir, esse buscar, referindo-se à nossa busca ao Espírito Santo. Versículo 11: e qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se nós pedirmos, nós vamos receber. A questão é, quem é que hoje está se importando em pedir a presença do Espírito Santo para a sua vida? O homem lembra de pedir a saúde quando está enfermo. O homem lembra de pedir a prosperidade quando a conta está no vermelho. O homem lembra de pedir a bênção na sua vida sentimental, pois está se sentindo muito só. O homem lembra de pedir o carro novo, pois agora eu já não quero mais andar em um carro qualquer, eu quero um carro novo. O homem lembra de pedir tantas coisas, mas o Espírito Santo, o homem não está lembrando. Ei, em nome de Jesus, entenda isso. Igreja não é para estar vazia. Igreja não é para estar vazia. Igreja é para estar cheia do Espírito Santo. Não adianta a igreja estar cheia de dinheiro e não ter o Espírito Santo. Não adianta a igreja estar cheia de conforto e não ter o Espírito Santo. Não adianta a igreja estar cheia de seguidores e não ter o Espírito Santo. Não adianta a igreja ter status, fama e não ter o Espírito Santo. E quando eu falo de igreja, eu estou falando individualmente de cada um de nós. Não adianta nós estarmos cheios de tudo e vazios do Espírito Santo, porque o homem que está vazio do Espírito Santo, ele não tem Deus consigo, e logo o inimigo das nossas almas facilmente torna a entrar nesse corpo e a dominar esta vida e a maltratar esta vida e por fim condená-la, levando-a para o inferno, irmãos. Vamos nos preocupar em se encher do Espírito Santo. O que é o homem? O que sou eu?
se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim? O que somos nós? Se eu fosse falar para você da ação do Espírito Santo na vida de um homem, passaríamos aqui a noite inteira maravilhado, porque a Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos consola naquele momento de aflição. Ele consola. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos reveste com o seu poder. Aquela ousadia que você tem, sabe, aquele momento de ousadia, que está o mundo pegando fogo e você lá firme e forte. Eu estou de pé e permanecerei, o meu Deus me guardará e o mal não me tocará. Ei, isso vem do Espírito Santo quando está em nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naqueles momentos que nós não aguentamos nem orar, Ele está lá intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, você não tem noção do que faz o Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma pessoa. E sobretudo, Ele não permite que o inimigo venha nos tocar, adentrar o nosso ser. Sabe uma coisa, que o demônio, que Satanás, ele fica perturbado quando ele vê é um crente cheio do Espírito Santo. O diabo não se importa, ele não se preocupa se o crente está cheio de dinheiro no bolso. O diabo não se importa, ele não se preocupa se o crente está cheio de seguidores. O diabo não se importa, ele não se preocupa se o crente está cheio de coisas boas ao seu derredor. Ele só se preocupa, ele só se importa, ele só fica perturbado quando ele vê o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, o diabo não toca, o diabo não toca. O crente cheio do Espírito Santo é imbatível, e o diabo sabe muito bem disso. O crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio de autoridade. Ele pode não ter nenhum sapato bonito, ele não pode ter nenhum anel de ouro na mão, ele pode não ter nenhum lugar de destaque na sociedade, mas quando ele levanta a sua mão, o que é de demônio cai por terra, bate em retirada, porque o poder, o Espírito Santo, a unção divina está na sua vida. E é assim que o Senhor nos quer. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: o Senhor te quer assim, irmão, cheio do Espírito Santo. Você é a igreja, e a igreja tem que estar cheia. O Senhor quer você assim, cheio do Espírito Santo. Ei, na época da igreja primitiva, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. O capeta, o demônio, os espíritos maus se levantam de tudo quanto é maneira. Ele usa pessoas poderosas para perseguir a igreja. Ele usa pessoas poderosas para maltratar a igreja. Tenta parar, amordaçar a igreja, mas não consegue, porque os crentes estão todos cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, cheios de unção. Quando um está preso, eles se reúnem e vamos orar, vamos clamar com pouco. No meio da oração, Deus manda um terremoto para quebrar aquelas cadeias e libertar o que está preso. Ei, o crente cheio do Espírito Santo é assim. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, é isso que nós vemos. Uma pessoa está pregando, dizendo que Jesus salva, que Jesus é o único meio de salvação para a humanidade, e as pessoas rangendo os dentes, pegando em pedras, lhe apedrejando, e as pedras batendo no corpo e cortando, e o sangue descendo. Mas ele, ao invés de parar, ficar com medo, aí é que ele prega e diz mais: eu estou vendo o céu aberto e o meu Senhor à direita do Deus Pai, e meu irmão, os homens apedrejando, e ele pregando, até morrer, mas pregando, porque está cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não para por conta das ameaças, ele não para por conta das investidas do inimigo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não teme os levantes do adversário. O crente cheio do Espírito Santo, ele desfruta do céu na terra, ele desfruta do céu
estando na terra. E é assim que o Senhor quer ver a sua igreja, irmão. É assim que o Senhor quer ver a sua igreja. O povo tímido, o povo acanhado, o povo com medo. Isso não é a vontade de Deus. Hoje a igreja vai passando numa calçada, tem um trabalho ali, farinha, vela, cachaça, que trabalho lá. Aí o que o crente faz? Cruz credo, vou pelo outro lado da rua. Não é assim? É. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. O crente está cheio do Espírito Santo, vê aqui dali, ó, pá, tá com o bicudo. Vai farinha para todo lado. Vai farinha para todo lado. O crente cheio do Espírito Santo é ousado. O crente cheio do Espírito Santo vê o negócio dele, estende a mão e vai orar e vai desfazer. Eu não quero nem saber contra quem foi isso aqui, mas eu desfaço, eu repreendo. Isso aqui não vai prosperar. Está repreendido, está queimado em nome de Jesus. O crente cheio do Espírito Santo é assim. As pessoas vão passando no meio da rua e pensa que está ficando doido. Tá não, está desfazendo uma obra de feitiçaria em plena calçada. Mas só faz isso quem está cheio do Espírito Santo. Só faz isso quem está cheio do Espírito Santo. O crente que não está cheio do Espírito Santo não faz isso. O crente que não está cheio do Espírito Santo vai passar na calçada, se passar uma barata, ai meu Deus, dá um pulo com medo de uma barata. É assim que hoje a igreja está. Nós temos, irmãos, que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. É isso que está precisando. A igreja tem que se posicionar. A igreja tem que se posicionar. E o primeiro passo é eu me encher com o Espírito Santo. Amém, pessoal? E não está difícil. Jesus está dizendo que não precisa ninguém pagar. Jesus está dizendo que não precisa você botar um dinheiro no envelope, vender casa, carro e pagar. Jesus está dizendo que basta você se dedicar a buscar. Se dedicar a buscar. Pedir, buscar, clamar. Somente isso. Quem aqui já jejuou para ser cheio do Espírito Santo? Pastor, eu já fiz um propósito de jejum pela minha vida espiritual. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu estou jejuando para isso. Faz isso. Pastor, abri um propósito aí de orar toda madrugada porque eu quero me encher do Espírito Santo. Faz isso. Pastor, eu estou no propósito aí que eu quero me encher com o Espírito Santo. Pastor, eu estou no propósito aí de renunciar às redes sociais por um bom tempo, porque eu agora quero aplicar o meu coração só em buscar o Espírito Santo. Faz isso. Faz isso. O problema está aí. Quem é que quer fazer isso? Quem é que quer pagar o preço? Quem é que quer buscar? Quem é que quer se dedicar em buscar o Espírito Santo? Quem é? Igreja sem Espírito Santo vive uma fé superficial. Igreja sem o Espírito Santo vive um cristianismo fragilizado. Igreja cheia do Espírito Santo vive uma fé fervorosa, um cristianismo verdadeiro, autêntico. Mas quem é que quer buscar? Quem é que quer buscar? Mas uma coisa é certa, só se enche em busca. Se não busca, não se enche. Fica a casa varrida, desocupada, mas não se enche. Não se enche. Por que tem pessoas que não conseguem se manter livre? Recebe a libertação, mas não consegue viver livre.
Recebe a libertação. O Senhor me libertou. Eu fui num culto que o Senhor me libertou. O mal foi embora, o mal não resistiu, ele bateu em retirada. Mas não passa muito tempo e o mal torna a voltar. Mas por quê? Porque quando o mal sai, se a pessoa busca o Espírito Santo, mantém uma intimidade, busca, adora, cria com o Espírito Santo uma verdadeira comunhão, mantém o Espírito Santo presente na sua vida, eu duvido que o mal volte. Eu duvido. Eu duvido. Mas se a casa estiver vazia, não tem nada dentro, a pessoa, infelizmente, ela será ocupada pelo mal. É como uma casa, aquela casa lá da esquina, que você passa em frente, ela está abandonada, não tem ninguém morando nela. Aí você passa em frente, num dia está cheio de mato, no outro dia está cheio de lixo, no outro dia está cheio de gente fazendo o que não presta lá dentro. Todo mundo entra, tudo que é ruim entra, porque não tem ninguém morando nela. Bota alguém para morar naquela casa lá da esquina, você vai ver, quando você passar, não vai ter mato, não vai ter lixo, vai estar bonitinha, porque tem alguém dentro dela, protegendo, guardando. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. A imundícia não vai entrar, o mal não vai entrar, porque o Espírito de Deus está lá. Amém, pessoal? Vamos de fato buscar o Espírito Santo, se encher com Ele. Vamos de fato viver com o Espírito Santo em nossas vidas. Ou é assim, ou então nós não vamos desfrutar de uma vida livre da influência maligna. Quando eu me converti, há aproximadamente 25 anos atrás, eu aprendi isso. Quando eu me converti, você pode ter certeza que tinha muito demônio no meu corpo, mas era muito mesmo, porque do buraco de onde Deus me tirou, você pode ter certeza, eu era um depósito ambulante de demônios, era igual o gadareno. Mas o Senhor me libertou, e para que eu permanecesse livre, eu comecei a buscar desesperadamente. Era monte, era oração na madrugada, era jejum, eu não faltava culto, era com a minha Bíbliazinha na mão, era buscando um contato, a comunhão, um diálogo diário, era buscando a intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele correspondeu, Ele passou a habitar na minha vida, Ele passou a habitar em mim, e não houve mais demônio que pudesse entrar no meu corpo, porque sempre que o demônio olhava, opa, não posso mais, a casa está ocupada, a casa está ocupada, a casa está ocupada. Ele ia dar uma voltinha, quando olhava para mim, a casa está ocupada, permanece ocupada, e até hoje está ocupada, e até o dia que o Senhor me buscar dessa terra, a casa vai estar ocupada, porque eu não quero que o Espírito Santo saia da minha vida, irmão. Eu não quero que o Espírito Santo saia da minha vida. Não faz sentido. Não tem sentido viver um cristianismo sem o Espírito Santo. Não faz sentido isso. Não tem sentido. Cristianismo sem o Espírito Santo é apenas uma religiosidade. Não faz sentido. O verdadeiro cristianismo tem que ter a presença do Espírito Santo. O verdadeiro cristão tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Verdadeiramente falando, não faz sentido eu ser um cristão e não ter a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém, pessoal? Diga para você mesmo: eu não vou permitir que a casa esteja vazia. Diga: eu vou buscar até me encher com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus.